Bom, pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: calcule o custo de energia elétrica consumida por um eletrodoméstico de potência 600 watts, funcionando 8 horas por dia, num mês de 30 dias. Então, para a gente calcular a energia, eu vou utilizar a fórmula E é igual a P da potência vezes ΔT, que é o tempo. A energia, nesse caso, vai ser igual à potência, que é 600 watts. Potência de 600 watts, vezes o tempo, que é de 8 horas por dia, mas aí a gente multiplica logo por 30, porque cada dia desses 30 é equivalente a 8 horas de consumo desse aparelho eletrodoméstico. E aí basta que a gente faça o produto. 6 vezes 8, 48. Eu multiplico aqui 6 vezes 8, 48. 48 vezes 3, 144. Repito, ó, os 3 zeros que ficaram de fora, que dá 144.000 watts, que é da potência, e horas, que é do tempo. No entanto, pessoal, não é comum a gente utilizar essa unidade. Normalmente a gente usa a unidade kilowatts, o K de 1000, watts da potência e o hora. Ou seja, a gente deve acrescentar esse K de 1000. E aí como é que eu faço? Ora, se é 1000, eu devo pegar a vírgula que está aqui no final, ó, e deslocar 3 casas. 1, 2, 3. E aí a gente vai ter que a energia será igual a 144 kilowatts hora. Beleza? Então essa é a resposta da nossa questão. Bom, pessoal, vamos à segunda questão. Um ventilador possui potência de 140 watts. Ele fica ligado por dia 10 horas. Qual o consumo de energia durante um mês? Então, a energia, para a gente encontrar, vai ser igual a potência vezes o tempo de consumo. A potência é o P e o tempo ΔT. Nesse caso, a energia será igual ao quê? A potência 140 watts vezes o tempo, que é de 10 horas por dia. Mas como a gente quer saber um mês, normalmente a gente considera que o mês ele vem a ter em média 30 dias. E aí a gente multiplica, ó, 14, que é da potência, 140 na realidade, mas a gente pega só o 14, vezes 1, vezes 3. Ou seja, os zeros a gente deixa de fora. 14 vezes 1, 14. 14 vezes 3, 42. Então, isso tudo aqui dá 42. E aí ficaram quantos zeros de fora? 1, 2, 3. Ou seja, 3 zeros de fora. E aqui nós temos de novo que a resposta vai ser em watts hora. No entanto, isso não nos interessa, a gente quer em quilowatts hora, então a gente vai ter que voltar 3 casas. Então, 1, 2, 3. E aí a energia fica sendo de 42 kilowatts hora. Beleza? Segunda questão, 42 kWh. Bom, pessoal, vamos à terceira questão. Em sua casa, uma lâmpada de 100 watts permanece acesa todos os dias durante 6 horas.
Supondo que o kWh custe 20 centavos, qual o custo mensal, 30 dias, do funcionamento da lâmpada? Então veja que aqui vai ter um componente novo, que é o que? A gente saber quanto vamos gastar utilizando o equivalente de 1 kWh, o valor de 20 centavos. Mas o procedimento para resolver a questão é idêntico aos anteriores. Primeiro, a gente deve calcular a energia que será consumida, ou seja, potência vezes o tempo. E aí nós temos que a potência da lâmpada é de 100 watts, vezes o tempo de consumo 6 horas durante 30 dias. E aí nós vamos ter 1 vezes 6, 6, 6 vezes 3, 18. Como eu deixei 3 zeros de fora, eu os coloco aqui no final. Então dá 18.000 watts-hora. Mas sabemos que devemos voltar aqui 3 casas para que a gente tenha quilowatts-hora. E aí a energia fica sendo de 18 quilowatts-hora. Beleza. Mas aí eu não quero dessa vez o valor, a quantidade de energia consumida. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar por isso. Ora, se 1 kWh é 20 centavos, 18 kWh vai ser quanto? Então, basta a gente multiplicar o 18 vezes 0,2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Como aqui tem uma casa decimal, vai ficar 3,6. Então, quanto é que eu vou gastar? Eu vou gastar o valor de R$ 3,60. Beleza? Bom, pessoal, vamos à quarta questão. Uma máquina de lavar roupa com referência de 200 watts para 110 volts e um chuveiro elétrico com referência de 1000 watts para 110 volts, funcionando 2 horas por dia durante 30 dias. Qual o consumo de energia elétrica? Veja, aqui, pessoal, quando eles dão essas referências, é para dizer o quê? A nossa máquina de lavar, ela só vai funcionar plenamente com essa potência se ela for ligada a uma tensão de 110 volts. Se for uma tensão inferior a 110, a potência não será desenvolvida no seu máximo, que é 200. E a mesma coisa serve para o chuveiro elétrico. Então, aqui a ideia é calcular a energia de cada um deles. A energia do lava-roupa e a energia do chuveiro elétrico. Pois bem, vamos lá. Lembrem que para calcular a energia é potência vezes o tempo. E aí a potência da máquina de lavar roupa ele é de 200 watts. E ele fica ligado 2 horas por dia durante 30 dias. Pronto, 200 vezes 2, 400, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Como a gente deixou 3 zeros de fora, vai ficar 12.000 watts-hora. Pois bem, do chuveiro elétrico, a potência é de 1000 vezes 2 horas por dia, vezes 30. E aí a gente vai ter o quê? 1000 vezes 2, 2000. 2000 vezes 30. 2 vezes 30, 60. 60 vezes 1000, 60.000. E eu somo 12.000 mais 60, a energia total será de quanto? 72.000 watts-hora. Mas normalmente a gente sabe que é para ser dada em quilowatts-hora.
Então, o que é que a gente faz? Volta 3 casas. 1, 2, 3. Que dá 72 kWh. Beleza? Bom, pessoal, agora a ideia é calcularmos a potência elétrica. A potência elétrica já é uma outra expressão que é dada pela fórmula P de potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. E aí a questão diz o seguinte, ó, os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 2 amperes. Qual a potência elétrica dissipada? Então ele já deu os valores, ó. A potência vai ser igual a 6 volts, que é a tensão, vezes a corrente elétrica, que é o 2 amperes. Coloquei aqui as unidades, só para a gente ver o que é cada um deles, mas também não é necessário. 6 vezes 2 dá igual a 12, e aí a unidade de potência é o watts. Beleza? Bom, pessoal, então a gente sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. No entanto, se for necessário a gente saber o valor da corrente, a tensão que está aqui multiplicando ele vai ter que passar dividindo. Então, vai ficar a potência dividido pela tensão. Então, um aparelho eletrodoméstico funciona com uma tensão de 110 volts e potência nominal de 2.200 watts. Qual a corrente que passará pelo aparelho em pleno funcionamento? Então, a corrente vai ser igual a potência, que é 2.200, dividido pela voltagem, que é de 110 volts. Corto 0 com 0 para facilitar. 220 dividido para 11 dá igual a 20. Como é corrente elétrica, termina com o A de amperes. Beleza? Nas duas questões anteriores, a gente utilizou que a potência é o quê? A tensão vezes a corrente elétrica. No entanto, quando se falar em potência elétrica dissipada por um resistor, a gente terá que utilizar duas formulazinhas, que é a corrente ao quadrado vezes a resistência, ou a potência será igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Veja que essas duas fórmulas aqui aparecem os resistores, coisa que não aparecia aqui. Essas duas fórmulas aqui nascem da união dessa primeira com a fórmula da lei de Ohm, em que U, que é a tensão, é igual a R vezes I. Então, quando eu combino essas fórmulas aqui, às vezes substituindo U no lugar desse U aqui, ou às vezes substituindo esse I no lugar desse, vai surgir essas duas fórmulas, em que a gente ou vai usar uma ou vai usar outra. Como é que a gente sabe? Veja, um fio de resistência elétrica 5 ohm é submetido a uma DDP de 10 volts. Então, a questão deu o valor da resistência, que é de 5 ohm, e o valor da tensão, que é de 10 volts. Então, eu vou usar essa segunda fórmula aqui, ó, que é nela que aparece a tensão e a resistência, que foram os dados que não foi nos dado. Então, a potência vai ser igual a tensão ao quadrado, ou seja, 10 volts ao quadrado, dividido pela resistência, que é 5. 10 ao quadrado dá 100, dividido para 5 dá igual a 20 watts. Bom, pessoal, então já anotei aqui as 4 fórmulas que eu falei na questão anterior, e aí a gente vai ver qual delas vamos utilizar. Um aquecedor elétrico possui resistência de 20 ohms e é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Então, vamos já anotar aqui logo. A resistência é de 20 ohms. E a corrente é de 3 amperes. Qual a tensão? Então, ó, já vai perguntando, ó, qual a tensão a qual esse aquecedor está submetido
e qual a potência elétrica dissipada por esse resistor. Então, eu quero saber a tensão e a potência. Vamos ao primeiro caso. Eu tenho que, para calcular a tensão, eu tenho o R e o I. Quem eu tenho para calcular a tensão aqui, ó, é a lei de Ohm. Ó. U é igual a R vezes I. Então, basta eu multiplicar esses dois valores. U é igual a R vezes I. Ou seja, o U é igual a R, que é 20, vezes a corrente, que é 3. Então, a tensão será de 60 volts. E agora a potência. Veja, ele deu o R e o I. O R e o I. R e I eu vou ter nessa terceira aqui, ó, o R e o I. Então, a potência vai ser a corrente, que é 3, ao quadrado, vezes a resistência, que é 20. Nesse caso, pessoal, 3 ao quadrado, ó, dá 9, vezes 20, dá igual a 180 watts. Então, temos aí as duas respostas para a questão. A tensão de 60 volts e a potência de 180 watts. Vamos lá, galera. Essa questão ela vai servir para que a gente possa resolver as duas últimas que estão lá no formulário. Então, ó, a chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Então, eu vou ter, ó, as opções fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Indique a correspondência entre as resistências e as posições da chave do chuveiro. Então, vamos ao seguinte, ó. Eu tenho aqui uma resistência variável, que é utilizada nos chuveiros elétricos. Normalmente, ó, a gente pega um desses, conecta o fio aqui, ó, conecta o fio em um deles, e nesse daqui central, a gente vai conectar os fios. E aí, esse daqui central, ele vai girando. E à medida que ele vai girando, vai sendo mudado a resistência elétrica. Onde é que a resistência elétrica é máxima? Quando essa parte aqui de cima chegar à outra extremidade. E aí eu vou ter uma resistência máxima. Quando eu tenho uma resistência máxima, vai sendo alterado o valor da corrente elétrica. Mas o valor da potência, ele também vai sendo alterado. Mas o valor da voltagem a qual o chuveiro está submetido, ele não muda. Então, a tensão elétrica ela é constante. Se a tensão elétrica ela é constante, o U, é interessante que a gente venha trabalhar com a seguinte fórmula. P é igual a U ao quadrado sobre R. Então, o U, que é a voltagem a qual o chuveiro vai estar submetido, ele é constante. Por exemplo, aqui no Ceará é de 220 volts, e esse valor não vai mudar. Mas aí a gente sabe o seguinte, ó, quando eu tenho a água fria, ele está na posição fria, a potência, o P, a potência, ele vai ter um valor mínimo. Já na posição morna, a potência ele vai ter um valor médio. Vou botar aqui mais ou menos. Tem um valor médio. E o quente, ele vai ter uma posição, ele vai ter um valor máximo. Fria, a potência é mínima. Morna, mais ou menos. E quente, a potência é máxima. Só que a potência, ó, quando a potência aumenta, a resistência ela diminui. Então, quando eu tenho uma potência mínima, eu vou ter uma resistência máxima. Quando eu tenho a potência mais ou menos, a resistência também é mais ou menos. E quando eu tenho a potência máxima, aí eu vou ter o quê? A resistência elétrica mínima. E aí vai ficar o quê, pessoal? Ó, fria
significa que a resistência é o quê? Máxima. Morna, que a resistência é média. E quente, que a resistência elétrica é mínima. Beleza?